Quais os principais passos para manter o pH do solo neutro? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais esse super tema, falando um pouquinho aí em relação ao pH do solo, né? Eh, Como manter o pH do solo ideal para a cultura que você deseja cultivar. A gente sabe que aí a grande maioria das culturas opta por um pH neutro, um pH ali que fica entre 6, 7 até 8. Então, caso você for produtor rural, técnico, engenheiro, fique aqui que eu vou falar muita coisa bacana em relação a isso. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Mas antes de estar começando, vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é em relação ao nosso medidor para solo agrícola. Então, você que deseja estar medindo o pH do seu solo, medindo a umidade do seu solo, temperatura do solo e até mesmo a luminosidade naquele local, não perca tempo, clique agora no primeiro link aqui da descrição e solicite já o seu medidor. Um medidor super prático, super fácil de estar utilizando, em cerca de 30 segundos você já consegue ter a informação ali no aparelho. Beleza? Primeiro link aqui embaixo. Ah, valor promocional e frete grátis para todo o Brasil. Não perca tempo. Bora lá então. Basicamente, o pH do solo ela é uma medida que indica ali tanto a acidez ou então a alcalinidade de um solo. O pH do solo ele é expresso ali numa escala vai de 0 até 14, onde o 7 é o neutro. Então até tem a ilustração na imagem que demonstra toda a escala, né? A escala ele que vai. Aí essa escala, no caso, está do 1 ao 14, mas geralmente é uma escala que vai do 0 até o 14. E aí cada número indica ali um teor de pH do seu solo. No caso, do 1 até o 6 indica um pH ácido, o 7 e o 8 são pHs mais neutros, e acima do pH 8 até o 14 é um pH alcalino. E esse parâmetro, ele é crucial na agricultura, por quê? Porque ele influencia, ele impacta diretamente a disponibilidade de nutrientes que são essenciais para as plantas e também a atividade de micro-organismos que são benéficos para o solo. Por isso, manter um pH equilibrado é vital ali para a saúde das culturas. Por quê? Porque solos muito ácidos ou então muito alcalinos, eles podem estar limitando o crescimento das plantas, reduzindo a eficiência dos fertilizantes e também aumentando a suscetibilidade ali da cultura a doenças e também a pragas. Agora, eu vou estar falando um pouquinho aí sobre os principais passos para estar alcançando e mantendo um pH do solo neutro. Lembrando que algumas culturas elas conseguem se adaptar bem em solos ácidos, em solos alcalinos. Então, o que eu estou utilizando aqui como um pH neutro, né, é para a grande maioria das culturas agrícolas que elas optam por um pH mais neutro. Mas algumas culturas, dependendo da cultura que você for implantar, ela prefere até às vezes um pH ali mais ácido ou então um mais alcalino. Começando os passos, então, o primeiro é a coleta de amostras de solo. Então, você vai coletar ali as amostras de solo de diferentes áreas ali da plantação para estar obtendo uma média representativa das condições do solo. Segundo passo, após fazer a coleta, é enviar as amostras ali para um laboratório, ou então até mesmo ali usar um kit de pH, ou então usar um medidor de pH, igual eu apresentei no começo ali do vídeo, para estar determinando ali o nível atual de acidez ou então de alcalinidade do solo. A partir disso, indiferentemente se você optou por fazer uma análise completa do solo ou você fez a medição com o aparelho, você vai interpretar o resultado. Então, você vai analisar ali o resultado do teste de pH para estar identificando ali se o seu solo ele é um solo ácido ou então é um solo alcalino. Ou então ele já se situa ali como um solo com pH neutro. A partir disso,
vai para o processo de aplicação dos corretivos de solo. Então, iniciando aqui pela aplicação de corretivos de solo para solos ácidos. Então, são dois passos, primeiramente. O primeiro é a aplicação ali do calcário, né? Você pode usar o calcário agrícola ali, indiferentemente de ser. Vai depender, na verdade, da situação. Você pode estar utilizando o calcário calcítico ou então dolomítico para estar aumentando ali o pH desse solo, e a quantidade de calcário necessária ela deve ser determinada ali com base nos resultados da análise de solo. A partir disso, fazer uma distribuição uniforme, aplicar o calcário de maneira ali uniforme sobre a superfície do solo e estar incorporando ali ou com arado ou com uma enxada da maneira que for possível estar incorporando. E também fazer, ou então, na verdade, fazer a aplicação para solos alcalinos. Para solos alcalinos, você vai estar fazendo ali a aplicação de enxofre elementar. Então, usar o enxofre elementar ou sulfato de alumínio, por exemplo, para estar diminuindo o pH do solo, e a quantidade também deve ser baseada na análise de solo. E, consequentemente, também fazer uma distribuição uniforme, aplicar o enxofre uniformemente e estar incorporando ele no solo. Eu até coloquei uma ilustração aqui, primeira ilustração, no caso, seria a aplicação de um calcário no solo, que é para solos mais ácidos, e a segunda seria uma aplicação de um enxofre elementar, que é para solos mais alcalinos. Após isso, próximo passo, passo 5, é a incorporação ao solo, que eu até comentei anteriormente, né? Incorporar ali de uma maneira correta, ali, com cuidado, os corretivos profundamente para estar garantindo ali uma distribuição homogênea e também uma reação mais eficaz. Sexto passo, a adubação correta. Então, utilizar posteriormente fertilizantes ali que não alterem significativamente o pH desse solo e preferir fórmulas ali mais equilibradas, evitando o uso de fertilizantes tanto ácidos quanto alcalinos. Próximo passo muito importante também, que é o uso da matéria orgânica. Tá incorporando ali a matéria orgânica, como então um composto ou então esterco, que pode ajudar a estar estabilizando o pH do solo ao longo do tempo. Outro passo que são as práticas culturais, muito importante ele estar praticando a rotação de culturas, por exemplo, para estar evitando ali a exaustão do solo e também a acumulação ali de alguns resíduos que possam alterar o pH. Outro e o último passo, que é o monitoramento contínuo. Então, realizar ali testes de pH do solo ou medições de pH do solo ali posteriormente, periodicamente, para estar monitorando ali e ajustando conforme é necessário e estar observando sempre ali o crescimento das plantas e também a presença de sintomas que podem indicar problemas de pH. Baseado em tudo isso, em todos esses passos, é muito importante estar mantendo o pH do solo neutro, que é essencial para estar maximizando a produtividade agrícola e também a saúde das plantas. Coletar, analisar amostras de solo regularmente, aplicar os corretivos adequados, usar irrigação, adubação balanceada, incorporar matéria orgânica, são passos fundamentais desse processo e que devem ser realizados para que tenha uma correção satisfatória e uma melhoria ali no seu pH. Além disso, não se esquecer de estar monitorando regularmente o pH do solo para estar garantindo ali ajustes precisos e eficazes. Essas práticas ali, elas promovem cada vez mais um ambiente ideal para o crescimento das plantas, para a eficiência dos nutrientes, e com essas estratégias, os agricultores, os produtores rurais, eles podem estar sustentando solos cada vez mais saudáveis e produtivos a curto, médio e longo prazo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, opinião, sugestão, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários. Caso tenham gostado do vídeo, deixa seu like. Caso ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e confira a descrição aqui embaixo que a gente tem muita coisa bacana, dicas de cursos, livros, materiais. Nossas redes sociais estão aqui também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.